Em tempo de dificuldade, Josué disse no meio da nação: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesse momento em que estamos vivendo, profetize. Diga, você que é sacerdote do seu lar, você que é sacerdotisa, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma certeza que deve estar dentro do nosso coração. Eu convido a você que está em casa a abrir as suas Bíblias no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 17, do verso 8 em diante. Livro do Êxodo, capítulo 17, do verso 8 ao verso 16, que diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e porém subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentassem. Arão e mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita a fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Eu queria colocar como tema dessa mensagem: com Deus na batalha, a vitória é certa. Eu queria antes falar sobre o ano de 1944, no dia 25 de novembro, os pilotos japoneses chamados kamikazes arremessaram seus aviões contra os porta-aviões Essex e Independence na Segunda Guerra Mundial. Eles foram conhecidos como torpedo humano, os kamikazes. Eles representaram uma das maiores forças da marinha japonesa e eram bastante temíveis. Eles chegaram a morrer em média de 2.500 kamikazes e eles mataram quase 5.000 soldados americanos, afundaram 34 barcos e 368 barcos ficaram danificados. Os kamikazes, eles foram uma grande força do Império Japonês. Há quem diga que, dentro da etimologia, a palavra kami significa Deus e kaze, vento. Na época do ano de 1281, o Império Mongol ia invadindo o Japão e houve um grande furacão que protegeu o Império Japonês. E eles batizaram o nome de Kami, Deus, e Kaze, o vento. Aqueles jovens que suicidaram na Segunda Guerra Mundial, se tornando uma grande força do Império Japonês, eles atribuíam dentro de si o poder divino, era o pensamento deles, né? Nós abolimos a questão do suicídio, mas é bem verdade que na história da humanidade, Deus concede força, ou o sentimento que Deus tem de que eu estou com Deus na batalha, Deus concede força nas guerras, nas batalhas.
Nesse capítulo em que nós vemos, do livro do Êxodo 17, essa é a primeira batalha que o povo de Deus enfrenta depois que saiu do Egito. No deserto, no Egito, nas 10 pragas do Egito, é bem verdade que ali não era uma luta somente para mostrar o poder de Deus, mas era uma luta entre o Deus de Israel contra os deuses do Egito, para mostrar que os deuses pagãos são fracos, para mostrar que a fé do povo pagão era fraca, era uma falsa fé. Nesse capítulo nós vemos a jornada de um povo em que enfrentava uma batalha. E nós vemos o poder de Deus agindo em meio a uma grande guerra. Eu não digo em que o momento que estamos vivendo se torne uma guerra física, mas o momento em que nós estamos enfrentando e que enfrentaremos a partir de hoje é de guerra espiritual, é de batalha. Por isso eu trato sobre esse tema como com Deus na batalha, a vitória já é certa. Nós sabemos que o povo de Deus, ele passa a provação por meio do pão e da água. Foi assim que aconteceu no capítulo anterior, no capítulo 16. O povo estava com fome, Deus mandou o maná e as codornizes. Nesse capítulo 17, o povo estava com sede e Deus mandou água. Mas essa passagem do 8 ao 16 também nos revela que nós somos soldados de Deus. E que diante das dificuldades, enfrentaremos a batalha clamando ao Senhor Todo-Poderoso, aquele que é conhecido ao Deus dos exércitos. Eu pergunto a você que está em casa e aos poucos que estão aqui na igreja, quais são as armas que nós temos escolhido para a batalha? Dentro desse cenário, Deus deu uma estratégia, Josué desceu para o fio da espada, mas houve aqueles que também subiram no monte e foram clamar a Deus. Na noite de hoje, no final de noite de hoje, nós veremos que diante das batalhas nós devemos discernir e compreender várias coisas. A primeira coisa que eu quero tratar está no verso 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. O inimigo de Israel naquela época eram os amalequitas. E nós devemos reconhecer quais são os nossos inimigos do dia de hoje. Nosso maior inimigo é o diabo. Que segundo lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor, querendo nos tragar. O nosso combate é contra as potestades espirituais. O diabo simplesmente ele usa a carne e a sociedade e as pessoas para nos atacar. Mas o inimigo é ele. O inimigo não é o Estado. O inimigo não é o município. O inimigo não são a ideologia de esquerda, as ideologias marxistas. Os inimigos não são nossos vizinhos, não são nossos parentes, não são aqueles malfeitores que vivem à nossa frente, não são os colegas de trabalho. Alguns deles são ferramenta do diabo. Mas nosso maior inimigo é o diabo. São as potestades espirituais. Por isso, na noite de hoje, diante desse texto, assim como Moisés e Josué e todos eles reconheceram quem é que estava vindo atacar, eu convoco a igreja a saber quem é o seu verdadeiro inimigo. E o inimigo é o diabo. Ele a todo momento ele tenta nos tragar. Ele a todo momento tenta criar estratégia para impedir você e eu de adorarmos. A segunda coisa na qual eu falo nessa noite é sobre a nossa posição no campo de batalha. Assim como Israel foi liberto do Egito pelo poder do Senhor, nós somos libertos pelo poder de Cristo Jesus. O mundo é do maligno, nós já sabemos disso. Mas nós somos libertos desse mundo perverso. Porque o Senhor assim nos dá a vitória diante de todas as situações. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, eu peço que vocês abram as suas Bíblias. João, capítulo 17.
do verso 14 ao 16, nos diz o Senhor: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não pertencemos a esse ambiente. A palavra também vai dizer que o soldado que se limita, que se atém às batalhas dessa terra, ele não agrada o seu Senhor. Mas nós também, assim, mediante a palavra, diz lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, que nós não vamos nos conformar com este mundo. Nós vencemos esse mundo pelo poder de Deus, porque esse mundo é do diabo, mas Cristo reina. Ele reina desde a posição de cruz. Ele nos dá autoridade sobre esse mundo. Ele nos arrasta de maneira espiritual para perto dele, nos capacitando. Mas mesmo nós aqui, não vamos nos conformar com a mentalidade desse mundo. A maneira em que estamos vivendo esse momento, em que tudo aconteceu no estado da Paraíba, ela não nos traz paz no coração. Não estou incitando a igreja a ir contra o estado. Longe disso. A palavra me diz que eu tenho que orar. Mas a maneira em que tudo aconteceu, em que só nós, a igreja, temos que fechar as nossas portas, enquanto bares, lanchonetes e outros ambientes tem que permanecer de porta aberta, nos ensina de que o mundo ele não está preocupado com o espiritual, ele não está preocupado com Deus. O mundo não está preocupado com a tua alma. O mundo não está preocupado com as feridas espirituais. O mundo só se preocupa com aquilo que retorna dinheiro para ele. Porque o mundo é do maligno. O mundo ele é composto por consciência, com desejos. E nós não estamos conformados com essa mentalidade. Os amalequitas eram descendentes de Esaú. Esaú era irmão de Jacó. Um homem puro, era descendente de Esaú, irmão de Jacó. E Esaú era um homem puro, um homem da carne, que trocou sua primogenitura por um prato de lentilha. Era um homem que desprezava as coisas espirituais. Ele se opôs ao seu irmão Jacó e ameaçou matá-lo. E os descendentes de Esaú, os amalequitas, juraram ameaça de morte ao povo de Deus e ameaçaram aniquilar o povo de Deus. Eu entendo nessa passagem que o mesmo acontece com nós cristãos. Quando nós nos identificamos com Cristo, passamos a ter inimigos, os mesmos inimigos de Cristo. Quando nós estamos fincados na raiz que é Cristo, na porta verdadeira, no grande pastor, os inimigos dele tornam-se nossos inimigos. Assim como João nos diz, que o mundo nos odeia porque ele não conhece o Pai. Nós devemos conhecer o inimigo, nós devemos conhecer a estratégia, a nossa posição no campo de batalha. Porque o inimigo ele ataca de maneira sorrateira. Ele ataca de maneira cruel. Lá em Deuteronômio, capítulo 25, o verso 17 e 19, vai fazer menção a esse ataque dos amalequitas. Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, o quinto livro da Bíblia, capítulo 25, do verso 17 e 19, vai dizer: lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor,
na terra que lhes dá para tomá-la, para tomarem posse como herança. Vocês farão com que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. É bem verdade que os amalequitas agiram da pior maneira. No capítulo 16 estava o povo com fome. No capítulo 17 estava o povo com sede. A palavra do Senhor vai nos dizer que os amalequitas de surpresa vieram por trás e começaram a matar os mais fracos. Começaram a atacar aqueles que estavam cansados, aqueles que estavam fadigados. Do mesmo jeito que hoje acontece com a igreja. Nós estávamos em uma semana de festividade. As igrejas todinha já estavam restaurando a espiritualidade, já estavam começando a viver alegria de novo, gozo, porque a igreja já estava começando a ficar repleta do povo de Deus. E quando a igreja começou a se erguer, se recuperando do abalo de 2020, do mesmo jeito Satanás usa as suas ferramentas para nos atacar. Quando estávamos fracos, nos levantando, nos reerguendo, assim como os amalequitas fizeram, vieram por trás e nos atacaram. Satanás e seu exército é demoníaco. Lá em Efésios, capítulo 6, sobre a armadura de Deus, do verso 10 ao verso 12, nos diz o seguinte: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a vossa luta não é contra ser humano, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões espirituais. Nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque o diabo ele arma cilada como um laço de passarinheiro. Daí sofremos outro ataque. É por isso que Cristo diz lá em Marcos capítulo 14, verso 38, diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Só que, assim como Deus levantou pessoas nessa estratégia de batalha, Deus também levanta a liderança para direcionar o seu povo. O verso 8 e o verso 9. O verso 9 e o verso 10. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué então foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. E Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. No campo de batalha, é dever da liderança instruir quais armas usar e como direcionar o seu povo. Josué foi para a espada, mas Moisés foi orar. Uma igreja que não tem liderança, um povo que não tem liderança, ele anda perdido, ele anda abatido. E um povo que quer caminhar sem líder, ele vai caminhar abatido, perdido. É dever de toda a liderança dessa igreja se organizar, buscar espiritualmente e ensinar o povo a como caminhar. Uns batalharão na espada, outros clamarão a Deus, e outros sustentarão os líderes. Foi assim que aconteceu contra os amalequitas e é assim que acontecerá a todo momento. Porque quando nós lutamos com a batalha certa e quando nós temos Deus como rei e como dono da vitória, ela é certa. O verso 11 ao 13 vai nos mostrar que enquanto Moisés mantinha sua mão erguida, o povo vencia. Quando a mão fraquejava e se tornava pesada,
caía. E aconteceu que 2 grandes homens puseram pedra e sustentaram a mão de Moisés. Estava o líder maior, estava o sacerdote e outra liderança, e todos de mão unidas clamaram a Deus pela vitória. Josué no campo de batalha, descendo a espada, e outros no monte, invocando o poder de Deus. É assim que a igreja deve se comportar. Uns no campo de batalha, pregando a mensagem. A espada é a nossa Bíblia. Então nas ruas nós não pararemos de orar, não pararemos de falar do nome de Deus. Enquanto haverá líderes que colocarão o joelho no chão, clamarão e buscarão pelo Deus Todo-Poderoso. E quando a liderança fracassar, porque nós somos humanos, nós somos pobres, haverá outros líderes que sustentarão os braços dos líderes. Quando o meu braço fracassar, eu sei que eu tenho um povo que segurará o meu braço. E assim acontecerá com cada um de nós. Esse momento eu invoco a igreja a estar clamando ao nome de Deus. Eu convido a igreja a estar batalhando nesse momento pelo poder da intercessão, clamando para que a vitória seja certa. Lá em 1 João capítulo 5, verso 4 diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, ela vence o mundo, ela vence as batalhas na qual nós estamos vivendo. Quando clamamos por Deus, Ele peleja por nós. Quando deixamos de clamar, quando abaixamos os braços, nós perdemos a batalha em nossos corações. E todo o resto é derrota. Uma vez que Moisés segurava a vara de Deus em suas mãos, ele estava confessando a total dependência em Deus. E a total dependência no poder de Deus para destruir o seu povo, para destruir os seus inimigos. Para derrotar o diabo nesse momento, nós devemos clamar a Deus Todo-Poderoso. Nós não vamos abaixar nossos braços. Nós iremos nos fortalecer nesse momento por live, como povo temente que somos. Mas se na rua as pessoas elas não estão impedidas de se embriagar, de visitar shopping, de fazer o que bem entender na rua, nós respeitaremos a aglomeração. Mas de 2 em 2 sairemos na rua e falaremos do amor de Deus. Pelas nossas redes sociais nós falaremos do amor de Deus. Nós não iremos nos calar. O nosso braço continuará erguido, porque nós não estamos só. Um líder, e isso me faz refletir que um líder ele precisa de intercessores. Um líder ele nunca está só. Quando Moisés cansou, tinha 2 servos de Deus para segurar o braço dele. Você que está em casa, interceda. Seja intercessor nesse campo de batalha. E depois nós daremos testemunho. No verso 14 e 15 desse texto de Êxodo vai dizer: depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Haverá um tempo em que o diabo será esquecido dessa terra, em que você, Satanás, será destruído. Assim como os amalequitas foram perseguidos, foram destruídos, assim como Davi terminou de destruir o povo amalequita, haverá um momento em que você também estará derrotado, Satanás. Essa é a única certeza que nós temos. Você intentará contra a casa de Deus, contra a igreja do Senhor, mas tenha certeza de que a vitória é certa, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que nunca perdeu uma batalha. E depois levantaremos um memorial e diremos: o Senhor é a minha bandeira.
Assim como Moisés levantou lá naquele ambiente, lá em Refidim, um memorial a Deus, todos os dias servirão como memorial para lembrar que passamos por essa batalha, passaremos por essa, mas o Senhor Deus prevaleceu. Eu concluo nessa noite dizendo que a grande vitória de Israel sobre Amaleque envolveu 3 elementos. O primeiro elemento foi o poder de Deus no céu. O segundo foi a habilidade de Josué e do exército no campo de batalha. E o terceiro elemento foi a intercessão de Moisés. Precisamos do poder de Deus, da habilidade dos servos de Deus e daqueles que intercederão por essa grande batalha. Arão e Ur no alto monte, e Deus podia ter enviado anjos, como ele diz lá em Isaías capítulo 33, verso 38, que ele poderá enviar anjos, mas por vezes ele prefere usar os instrumentos humanos para cumprir os seus propósitos. Josué e seu exército confiaram em Deus e lutaram. Moisés e seus companheiros confiaram no Senhor e intercederam. E Deus faz o resto. Desse modo nós só iremos crescer e o Senhor será glorificado. Deus pediu a Moisés que registrasse tudo, e ele registrou e nos deixou a história narrada em 5 livros, que são os Pentateuco. Moisés, feliz com o resultado e vendo a forma de Deus agir, levantou uma bandeira que se chama Senhor é a minha bandeira. Na noite de hoje, por meio dessa rede social, ela ficará registrada. Que Deus peleja pelas nossas batalhas. Nós estamos adorando a um Deus todo-poderoso, estamos servindo a um Deus que habita em todo o ambiente. E nós estamos servindo a Ele de todo o nosso coração, toda a nossa força e todo o nosso entendimento. Porque é assim que a palavra nos pede. Eu agradeço a cada membro da Igreja Batista Calvário que está em casa, que está nos assistindo. A você que nos assiste pela rede social do Instagram e do Facebook. Não pare de lutar, não deixe de adorar. É só um momento, uma fase. Assim como na terça-feira viemos todos e houve uma grande alegria aqui em festividade, nós não estamos sendo imprudentes quanto à questão da saúde. Eu louvo ao Senhor Deus Todo-Poderoso que não faleceu ninguém do meio evangelho da igreja. Não estou dizendo com isso que aqueles que faleceram, pode sim ter povo evangélico, católico, espírita, mas o que eu quero dizer é que da nossa igreja não faleceu ninguém, Deus protegeu. E assim como meu patrão uma vez me disse que quando ele foi me visitar no período da pandemia, ele fez: eu estou fazendo a obra. E quando nós fazemos a obra, eu creio que o Deus Todo-Poderoso nos protege. Nós não seremos irresponsáveis, teremos luva, máscara, álcool em gel, distanciamento. Mas eu posso gritar numa caixa de som que Deus reina, que Deus vive. Nada pode calar um adorador. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso fortaleça o teu coração nesse momento. Se porventura estiver precisando de visita, manda uma mensagem. Que Deus nos concedeu a oportunidade de estarmos nos lares, visitando. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu quero orar, você também daí ore. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve envolvido com a parte desse culto, o Cris Ronaldo e o Jean, que ajudou com o som, o Ministério Louvor, ao diácono Pedro e a diaconisa que está aqui, a irmã Rosângela, a minha esposa Meire, que está ali na parte técnica, porque nos foi permitido estar equipe técnica, equipe de som, oficiais e ministro de música. Então estaremos aqui na terça-feira e no domingo adorando ao Senhor, e você está convidado a nesse horário escutar a palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor.